apresentar Lúcia é sempre um prazer. Nós nos conhecemos há muitos anos. Lúcia é uma amiga querida, muito querida, nossa missionária no Peru, depois na África, agora estão trabalhando aqui de longe. De longe, né? Em processo de transição. Em processo de transição. É esposa do pastor Joel Martiniano, que já esteve aqui várias vezes na nossa igreja, inclusive no nosso aniversário, né? Foi o mensageiro do nosso aniversário. Irmã Lúcia tem 2 filhos, 4 netos, me passou muito. Tudo menino homem. Tudo homem. 2 filhos e 4 netos homens. Só dá homem lá. Só dá homem. E uma família linda. Um está na África do Sul, o outro na Alemanha, servindo ao Senhor. E irmã Lúcia vai nos trazer a mensagem nesta noite. É uma alegria, um privilégio muito grande. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém. Ok? Amém. Vamos orar. Obrigada. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração através da tua serva. Amém. Usa, Senhor Deus, a tua palavra, que ela fale profundamente aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Obrigada. Irmã Eliane cantou no meu casamento. Você vê que faz tempo que a gente se conhece, tem mais de 30 anos de casada, mas é muito bom voltar aqui sempre na Betel. Pastor Daniel foi meu professor, eu gosto de lembrar disso porque eu aprendi a amar história com ele, acabei fazendo história só. E depois conheci a esposa do professor, né? Sabe o negócio de quando a gente é adolescente, criança, antigamente? Você não tinha, parece que o professor vinha de outro planeta, né? Então, depois do tempo, conhecer a esposa do professor foi ótimo. Uma alegria estar aqui. Acho que já tem lá, o pessoal está com o PowerPoint, eu não sei para quem eu olho, onde que eu olho. Lá, eles estão no escuro lá, não consigo ver, mas você pode colocar a primeira. Hoje é dia da Bíblia e a Junta de Missões Mundiais está com uma campanha, já tem alguns anos, sobre Bíblia para todos os povos. Trazer a Bíblia, a palavra de Deus, para que todos tenham ela, pessoas de lugares não alcançados. Esse projeto, ele já alcançou mais, vamos combinar assim, quando eu levantar o polegar, você pode passar o próximo. Já alcançou mais de 800 mil pessoas com exemplar da Bíblia. E quando a gente ora e oferta para que projetos como esse aconteçam, é muita coisa acontecendo. É mais do que só ter um exemplar da Bíblia e levar ali. A gente tem gente trabalhando para a tradução da Bíblia. Existe hoje centenas de grupos no mundo inteiro, e agora eu não estou falando só de Junta de Missões Mundiais, mas equipes trabalhando para a tradução da Bíblia. Isso envolve gente que conheça as línguas na qual foi escrita a Bíblia. Eu me lembro quando a gente estava em treinamento para ir para o campo missionário, a gente tinha vários tipos de palestras, de estudos, e a irmã que falou sobre tradução da Bíblia, porque alguns missionários acabam sentindo chamado para isso, ela falou: não traduzam a Bíblia do texto que é a sua língua, tem que traduzir do original, para a gente, né, ter o mais próximo da palavra. E o que acontece? Isso envolve muita gente, porque não é só o que conhece o hebraico e o grego, você tem que ter linguistas junto, você tem que ter nativos para saber se aquela palavra encaixa naquele contexto. É igual o português, você já viu? Tem palavras que a gente fala, mas dependendo do contexto que ela está, ela não significa aquilo que a gente normalmente usa para, não é? Então, você tem toda uma equipe trabalhando. Há muitas pessoas nisso. Eu me lembro quando a gente estava no Peru, eu vou contar isso para você, para a gente ter uma ideia de algo que acontece. Em várias línguas, etnias, às vezes o vocabulário é muito pequeno. Você pode passar a próxima. O vocabulário é muito pequeno e não tem a quantidade de línguas, de palavras que tem, por exemplo, na nossa língua ou nos textos originais. Então, acaba se procurando uma palavra para colocar ali. Lá no Peru, a gente trabalhava com os quechuas. E o que a gente descobriu?
O quechua é a língua dos incas, né? Lá do tempo dos incas. Eles não tinham a palavra oração. Agora, quando você vai traduzir a Bíblia, você já viu tanto de oração que tem na Bíblia? Ele manda orar. Você encontra Neemias orando, Daniel orando, Jesus orando, né? Paulo chamando para orar. Como é que você não traduz essa palavra? E eles ficaram pensando como que ia fazer. Não tem palavra oração em quechua. Então, eles pegaram uma palavra em espanhol e colocaram um sufixo de quechua aqui. Geralmente, eles põem para toda palavra que... Sabe, o mente no Brasil, como mente, fala mente, né? A gente não põe o mente assim, vira qualquer coisa. E virou a palavra, você fica até aprendendo, a palavra em quechua para oração é oracusuntic. Então, pegou oração de espanhol e colocou o ksuntic no final, pronto. Então, quando você lá está na Bíblia, em quechua, você oracusuntic, é uma palavra criada para poder estar na tradução. Você tem uma ideia, estou falando isso, você tem uma ideia do que envolve isso. Além de traduzir a Bíblia, pegar exemplares para levar para as pessoas, o que a gente tem? Alguns grupos trabalhando em revisões de traduções antigas que não são muito puras, muito fiéis ao original. Vou contar outra história para você. Essa aconteceu lá na África. Quando nós chegamos na África, a gente foi trabalhar nas minas com mineiros. Tem muita mina de ouro, de diamante na África, apesar de que a gente só pensa que só tem pobreza na África. Tem muita riqueza, solo rico lá. Então, vamos trabalhar nas minas. Então, a gente fazia grandes encontros dentro das mineradoras. E evangelizávamos aqueles que se convertiam, a gente começava a ensinar a Bíblia para eles, e dentre esses, alguns queriam mais, e a gente começou um estudo bíblico mais aprofundado. Então, a gente estava estudando a Bíblia com aqueles homens, e era dentro da mina mesmo, isso é muito bacana. E um dia, estudando um texto, eles leram na língua deles em Xangã, porque a gente trabalhava com moçambicanos. O texto era aquele quando os discípulos escolhem alguém que vai substituir Judas. Para nós, o texto diz, lançaram sortes, que para nós já é meio assim, né? Só quem vai lá, os estudiosos, teólogos, explicam para a gente o que significava isso aí. Mas para eles, a forma que foi traduzida é completamente inapropriada para crente. E eles falaram assim, pastor, como é que os discípulos fizeram isso? Porque só quem faz isso são os feiticeiros. Traduziram como jogaram ossos. Então, por que eu estou falando isso? Porque existem grupos hoje que trabalham para revisar essas traduções muito antigas, que ali, porque quem estava traduzindo não conhecia a língua local, e as pessoas, os locais que estavam ajudando, conheciam pouco da palavra, acabou achando uma palavra que se encaixasse ali e fez isso. Dito isso, quero que você entenda que envolve um Bíblia para todos, envolve muita coisa, envolve a publicação das Bíblias nas línguas, envolve chegar lá no lugar, levar, enviar isso, envolve grupos traduzindo, grupos revisando. Então, por isso, a gente sim precisa de recursos para isso. O desejo de fazer com que Bíblia cheguem para os novos convertidos. Essa foto aí, esse é meu marido, ó, no canto de cá. Nós estávamos no norte de Moçambique, lá em Nampula, no norte. Lugar difícil acesso, irmãos. Difícil acesso, do tipo que a gente teve que levar combustível dentro do carro. Olha o perigo. Porque não tinha posto de gasolina na estrada. Ninguém vai para aqueles lugares. Chegou um ponto que o asfalto acabou, depois a estrada de chão acabou, depois a gente começou a passar em cima do mato, e se não fosse um pastor do local estar conosco no carro, a gente não tinha chegado. Porque chegou uma hora, eu tenho uma filmagem disso, porque para mim foi surreal, não sei se essa palavra se aplica aqui. A gente parou o carro que tinha um arbusto crescido no que ele disse que era a estrada era ali. O senhor tem certeza? E o arbusto já tinha crescido no meio, porque não passa carro lá. E ele desceu, e eu tenho a filmagem ele cortando, e eu falo do vídeo assim, essa é a estrada que nos leva para lá. Lá no fim, eu brinco assim, você já ouviu falar de onde o Judas perdeu a bota? É um pouquinho depois desse lugar, longe demais, mas foi uma alegria.
treinar esses pastores, entregar o exemplar da Bíblia na língua deles. Que bênção para esse pessoal. Feita essa introdução, para você saber que a gente vai falar hoje desse livro maravilhoso e a necessidade de a gente fazer com que a Bíblia chegue a todas as pessoas, eu queria pedir para você abrir a Bíblia em Marcos 12, 24. Ele tem lá, mas você pode abrir sua Bíblia, é tão bom abrir a Bíblia. Você sabe uma coisa que eu não faço? Eu não leio a Bíblia no celular, na minha hora devocional. Eu não sei você, mas para mim é uma tentação. Se eu pegar a Bíblia, o meu devocional, para ler na Bíblia, eu lembro que eu tenho que mandar mensagem para não sei quem, eu lembro que eu tenho que escrever um negócio na minha agenda do celular, eu lembro de olhar a agenda do celular, e eu já falei, não, esse negócio para mim não funciona. A gente tem que ser esperto, sabia? O que é que atrapalha você a ler a Bíblia? Tem que ser mais esperto que isso. Você já percebeu que toda vez que você vai ler a Bíblia, determinada coisa acontece, fala, opa, tomar providências aqui. Então, a minha providência, deixo o celular longe, com o som desligado, mais longe, que eu não posso nem escutar o zumbido, para não ter curiosidade de parar e ir lá, porque senão a gente não lê a preciosa palavra. Olha que texto maravilhoso. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus. E nem o poder de Deus. Vamos orar uma vez mais? Deus querido, louvado seja o teu nome. Nós estamos na tua casa, nós somos povo do Senhor, nós estamos diante da santa palavra, e é só o teu Espírito Santo que pode aplicar ela aos nossos corações. Deus, nós queremos o que nós cantamos essa noite, ver além da letra. Cada um de nós aqui é diferente, nossos corações, nossas histórias, nossa forma de pensar, tanta coisa diferente, mas o teu Espírito Santo é tão poderoso que o Senhor pode aplicar essa palavra da forma que alcance cada coração. Então faz isso, Senhor, porque eu não tenho condição de fazer isso. Eu peço tua misericórdia por mim, me guarda de falar qualquer coisa que não é a mensagem do Senhor. Sou apenas mensageira, e nós estamos aqui todos querendo ouvir a mensagem do Senhor. Nos fala e nos edifica em nome de Jesus. Amém e amém. Contexto desse texto, você depois pode em casa se deliciar lendo o capítulo 12 de Marcos, que é lindo, profundo. Mas é aquele dia que eu falo assim, é como se Jesus fosse o dia que eu falo assim, gente, se ele fosse chegasse à noite, essas invenções que a gente faz na cabeça de pensar, né? Fosse conversar com os discípulos e dizer assim, gente, hoje foi o dia que eles fizeram de tudo para me pegar, das pegadinhas. Antes desse momento, desse versículo, chegaram para Jesus fariseus e herodianos. A pegadinha. Tributo, o que você acha? Esse negócio de pagar imposto, qual que é? Eles queriam que Jesus desse uma falha ali para eles acusarem Jesus de ir contra o governo romano. Depois desse, que nós vamos meditar agora, vem um escriba. Eram os homens conhecedores da Bíblia, e ele vem para perguntar a Jesus, e aí, qual que é o mandamento principal? Tipo assim, ele vai desprezar os demais? Quero ver, vamos ver o que ele vai dizer. E Jesus vem falar, então, que o mandamento. Mas aí, no meio desses dois, chegam os saduceus. Todo mundo aqui, já estou vendo que é gente doutor em Bíblia, porque todo mundo vem na escola dominical, certo? Eles não acreditavam na ressurreição. E não estou falando isso porque sou teóloga, o texto diz isso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Vem com uma história, que para nós parece história de carochinha. Quem não conhece a história, escuta ela. Eles dizem assim, olha só Jesus, uma mulher casou, o moço casou. Ele morreu, não deixou filhos. A lei diz, tem que casar com o irmão dele para poder ter filho. Ela casou. O segundo irmão morreu também. Não deixou filho, ela casou com o terceiro, morreu também. Não deixou filho, casou com o quarto, morreu também. Olha, na África não casava mesmo, viu? Esses homens tinham fugido até do país, porque eu tenho um medo desse negócio. Eles não casam para casar com uma viúva lá, um negócio assim, só se... Porque eles têm receio. Na África, abrindo parênteses aqui, na África, tem um ditado assim, ninguém morre, alguém mata. E
quem vai dizer quem matou? O feiticeiro. Então, sempre que alguém morre, eles vão ao feiticeiro perguntar quem matou. E, irmãos, é a coisa mais triste e injusta do mundo. Porque quem o feiticeiro jogar a culpa é uma pessoa desprezada por todo mundo. Você tem crianças lá, de rua, que ninguém quer saber, a família amaldiçoa. Por quê? Porque o feiticeiro disse que foi aquela criança que matou alguém da família que morreu. Eu estive com uma irmã na igreja, nós estávamos conversando um dia em reunião de mulheres, e ela contando, ela agora estava num outro casamento, mas ela disse, o marido dela morreu, e o feiticeiro disse para a família que foi ela que matou. Ela disse, os pais dele levaram meus filhos, me tomou tudo, a casa, todo o dinheiro que tinha no banco, o carro, eu fiquei sem nada. Eu não tinha como provar para eles que eu não fiz nada para matar meu marido, porque eles acham que isso acontece. Erros por não conhecer as Escrituras. Mas está bem, voltando lá à história, os saduceus, eles contam para Jesus a história, morreram os 7, ninguém deixou filho. Lá na ressurreição, já que você acredita nisso, de quem que ela vai ser esposa? Porque se algum deles tivesse tido filho, pronto, então era fácil saber. Na ressurreição, ela era uma esposa daquele que deixou filho. Mas no caso não tinha. Se eu tivesse lá, talvez você também pudesse pensar a mesma coisa, e falar assim, que história mais farofada! Que invenção é essa? De onde vocês inventaram isso? Que mentirada! Não é? Jesus não fala que o erro está na história. Interessante, né? Jesus é lindo e maravilhoso. Ele não fala que o erro está na história, apesar de parecer muito fake essa história, né? Jesus disse que o erro estava onde? Porque eles não conheciam as Escrituras. Não conheciam as Escrituras, e isso estava fazendo com que eles errassem. Irmãos, num dia como esse da Bíblia, que a gente como batista comemora todo segundo domingo de dezembro há anos, a gente precisa pensar muito além do que bênção que nós temos a Bíblia, é pensar o que nós vamos fazer para que a Bíblia chegue para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a palavra e não errem, e não vivam no erro, por não conhecer a palavra de Deus. Tanta gente tem andado em caminho tortuoso, porque ele não tem acesso à palavra. Você pode passar? Tem nessa campanha da junta, eles fizeram de forma que, a partir de R$40, você pode facilitar que a Bíblia chegue nas mãos de pessoas. 4.000 línguas não possuem a porção da Bíblia no idioma deles. É muita gente, não é? É tipo 7.000 dialetos, só 10% tem a Bíblia inteira. Outros países só tem um livro da Bíblia, ou só o Novo Testamento. Tem lugares que não tem nada da porção da palavra de Deus, e a gente precisa pensar como que nós vamos fazer para que a Bíblia chegue lá. Vou dar para vocês a história de uma menina lá no Peru, Carla, o nome dela. Ela vem para a igreja adolescente, um adolescente da igreja a trouxe. E a gente começou a evangelizar a Carla, ela aceitou Jesus e se batizou, e ela foi crescendo ali na igreja. Qual a história dessa menina? Quando ela é criança, o pai foi embora de casa, abandonou a família, 3 irmãos, 3 crianças, ela e mais 2 pequenos. Lá tem uma historinha, não sei hoje, né? Naquela época era muito comum acontecer. O pai foi trabalhar em outra cidade, mas na verdade ele realmente foi embora. Ele foi para outra cidade, mas porque ele arranjou outra família e foi embora. Então a mãe tinha que sustentar essas 3 crianças. O que a mãe faz? A mãe trabalha o dia inteiro. Quem vai cuidar das crianças? Ela, que era uma criança, talvez 9, 10 anos. Ela era criança quando os pais foram embora. Ela chegou na igreja mais ou menos aos 14 anos. E aí, já mocinha, já estava com uns, talvez 16, 17 anos, ela vai e me conta, a gente conversando, e ela me contou o tanto que ela era grata pela palavra de Deus, pela Bíblia. E ela disse: irmã Lúcia,
quando eu ficava ali sozinha com meus irmãos e vendo a situação da gente, porque minha mãe não tinha tempo para nós. Ela trabalhava o dia inteiro, ela chegava em casa para tentar fazer alguma coisa ou brigar com a gente porque a gente não tinha feito. Eu não tinha quem me ensinasse nada. Eu não sabia o que ia fazer com meus irmãos se eles estavam do mesmo jeito que eu. E eu falava assim, meu Deus, será que tem um livro, será que tem um manual que ensina a gente a viver? Como é que a gente faz para viver? E ela disse, quando eu conheci Jesus, que eu conheci a Bíblia, eu falei, meu Deus, é verdade, existe um livro que ensina a gente a viver. Olha que coisa tremenda, maravilhoso. Quando a gente começou o PEP, lá no Peru, a gente fazia toda sexta-feira à noite, nós chamamos para os pais e dissemos, nós vamos fazer uma escola de pais. Porque é o seguinte, a gente fica com as crianças de manhã aqui, de segunda a sexta. Vocês ficam o dia inteiro com as crianças. Então, a gente tem que fazer um trabalho conjunto para ensinar essas crianças. E nós vamos ajudar vocês, como pais, a ensinar as crianças. E nós vamos usar um livro que ensina tudo. O que ensina pai a ser pai? Ensina mãe a ser mãe. Ensina marido, não é? Como os pais se dão. Ensina como você organiza as finanças. Ensina como educar os filhos. Ensina tudo. E é esse livro que a gente vai usar nas nossas escolas. Olha que bacana. Porque é verdade, irmãos. O erro está onde? Não conhecer a Escritura, não se debruçar para conhecer a palavra de Deus. E é interessante que Jesus fala que um erro provoca o outro. O erro de não conhecer as Escrituras faz com que a gente não conheça o poder de Deus. E quantas vezes a gente toma decisões erradas porque a gente não conhece o poder de Deus. Vou contar para você uma história que eu ouvi recentemente, lá do Haiti. Um dos pastores locais, pastor muito gente boa, muito bom, muito capaz, um líder bom, foi afastado de uma missão que ajudava no sustento dele e afastou. E aí, uns missionários que já conheciam, quando voltaram lá no país, ficaram assim, gente, como assim? Pastor fulano foi afastado, mas ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Por que afastaram ele? Porque ele levou o filho lá no feiticeiro para fazer voodoo. Porque o filho estava doente. Como assim, gente, que ele levou lá? Mas que pena. Com um proceder desse, ele não podia continuar como pastor. Tá certo, não é? Aí o pastor que contou isso para o missionário falou assim, agora qual o problema? Com o problema que o filho dele estava, só cura com voodoo. Irmãos, sabe o que é isso? Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Se a gente não lê a palavra, a gente não conhece o poder de Deus. A gente não vai crer no poder de Deus. No poder de Deus que transforma. Se eu fosse perguntar aqui, pelo menos os mais antigos, aqui tem uma turma boa da minha idade para lá, a senhora que pintou o cabelo. Nós conhecemos a história de alguém que se converteu por causa de um versículo. Conhecemos? Não é verdade? Hoje está raro isso. Porque a gente não passa mais como se a palavra não tivesse poder de converter. A palavra é viva. Ela é viva e ela é poderosa. E ela nos lava, e ela nos limpa, e ela converte, e ela transforma. E é verdade. É verdade isso. Mas existe uma enxurrada, irmãos, para nós não crermos na palavra mais, para nós termos vergonha da palavra. Eu faço parte de um monte de grupo, tem um monte de crente que são meus amigos. Eu recebo, sabe aqueles mensagenzinhos assim, que a gente tem que abrir? Porque você pensa que é uma coisa, né? Às vezes, uma mensagem bacaninha, o seu dia, não sei o quê, você é linda, e blá, 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 e venena, isso eu quero contar para vocês, de que cada 30 desses que eu recebo, um é versículo. Eu falo, gente, isso a maioria são crentes, meus contatos, a maioria são crentes. Por que é que a gente tem vergonha de mandar um versículo, até que seja para um outro crente, como se fosse cafona? Nós estamos vivendo um tempo que a gente está com vergonha de falar da palavra.
Tem sido uma enxurrada de nos colocar na parede para a gente se intimidar e não pregar a santa palavra de Deus. Eu vou contar para vocês uma coisa que me chocou, horrível, triste. Fui numa cidade, uma igreja maravilhosa, enorme. Daquelas igrejas que o templo à noite está lotado, quase 1000 pessoas, e tem um outro auditório tremendo para o ministério infantil. Que coisa espetacular! E eu cheguei lá e ela falou assim: irmã Lúcia, na noite a gente não recebe menos que 200 crianças aqui no Ministério Infantil. Uau! Você imagina isso? A hora do culto, as crianças nem vêm para cá, não. Elas já vão direto para o outro auditório, para o Ministério Infantil. Ela falou assim: os pais da cidade, não crentes, eles trazem as crianças, deixam para a gente no ministério, vão embora e depois vêm buscar. Alguns vão para a igreja, mas a maioria vai embora, porque sabe que o nosso trabalho é bom, eles querem que as crianças fiquem ali. Eu falei: gente, que oportunidade maravilhosa! E como é que vocês estão fazendo? Ela falou assim: não, como a maioria das crianças, nós temos um grupo grande de crianças que não são crentes, então a gente ensina assim, histórias morais, a gente está ensinando as crianças bons hábitos, como ser educadas, a tratar bem as pessoas. Ô Jesus, eu quase chorei. Eu fiquei em choque primeiro, porque eu não conseguia acreditar que eu estava ouvindo aquilo, irmãos. Eu falei, fiz só uma pergunta para ela. Eu falei assim: meu bem, se os não crentes estão trazendo os filhos dele para a igreja, você acha que eles pensam que a igreja vai ensinar o quê para os filhos dele? Eles estão querendo que você fale de Jesus para os filhos deles. Eles sabem que a igreja tem uma coisa que ele não tem. Agora, se a igreja tem Jesus, o pão da vida, e não fala dele, o que a gente vai fazer? O mundo vai morrer com fome. Irmãos, não é só lá na África, não. Tem gente pertinho da gente morrendo de fome. E a gente tem o pão. Nem come, nem dá de comer. Porque muitos de nós não temos lido a palavra. Nós não temos comido a palavra. Tem pessoas que só comem quando vem na igreja, e olhe lá. Porque às vezes na hora da palavra dorme. Não se alimenta nem da palavra que é entregue no púlpito. Nós temos vivido uma realidade difícil. E nesse dia da Bíblia, eu quero que você peça: Jesus, limpa os meus olhos. Nós cantamos aqui uma música sobre isso. Limpa meus olhos, para que eu leia a palavra e descubra as verdades da tua palavra. É uma palavra que nos faz deixar de errar. Irmãos, se a gente conhecer essa palavra... agora eu vou dar um pause aqui. Conhecer a palavra não é saber ela aqui. Conhecer a palavra não é informação apenas. Não é intelectual. Nós precisamos conhecer a palavra, a gente precisa decorar a palavra, a gente precisa meditar na palavra, mas a gente precisa viver a palavra. Quando a gente vive a palavra, nada vai arrancar ela da gente. Quem lembra antigamente? Lembra? Lembra os cursos que tinha, que ensinava da palavra? Você lembra? Quem aí é do meu tempo que a gente fazia isso? Falava assim: olha, você tem que ouvir a palavra. Lembra que a palavra vem pelo... a fé vem pelo ouvir. Aí a gente fazia brincadeira, você pega a Bíblia, depois você pode fazer, os adolescentes fazem, os casais também, você faz em casa, que você vê que é desse jeitinho. Você pega a Bíblia, aí você põe com o dedo, de ouvir, você segura assim, aí pede o outro, faz de conta que o outro é o maligno. Tenta tomar a Bíblia, tenta tomar a palavra de mim. Toma. Você ouvir só a palavra, toma rápido. Aí você põe os 2 dedos, esse dedo é o dedo do ler. Então, você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra. Aí você segura a Bíblia assim, pode fazer que dá certo. Com os 2 dedos. Fala para o outro, tenta tomar, ele toma fácil. Aí você vai, o outro dedo é meditar, o outro dedo é memorizar, o outro dedo é falar da palavra. Todas elas, se você segurar assim, a pessoa arranca fácil. Mas a palma da mão, nessa dinâmica, é o aplicar a palavra. E pode fazer em casa, vocês vão chegar em casa lá, todo mundo querendo fazer. Você põe a Bíblia aqui na palma da mão e segura com os 5 dedos. Não arranca de jeito nenhum. Pode fazer. Não arranca, porque o aplicar, o viver a palavra. Quando a minha irmã comprou um carro, minha irmã mais velha, não é mais velha, vai que ela assiste, é que nasceu antes de mim, ela comprou um carro.
E aí, na faculdade, o colega ensinava ela a dirigir. Então, de dia, lá em casa, ela falava, Lúcia, entra aí, para dar coragem, né? Lúcia, entra aí. Então, é assim, ó, você vai dirigir, e ela ficava no volante. Aí você põe o pé aqui na embreagem, põe no... que é a embreagem, o acelerador, você vai tirando devagarinho, ó. Bom, tá vendo? Porque aí, se você... Aqui é porque eu tirei rápido. Então, você tira devagarinho. E ela ia falando que ela ia aprendendo, fazendo o carro, e eu estava vendo. E você, puxa, você faz assim. Aí, quando passa a primeira, quando você ouve o barulho assim, ela ia dizendo tudo. Eu sabia dirigir na teoria. Eu sabia dirigir. É verdade? Não. Se me desse o carro, eu podia bater ele. Mas eu sabia tudo. Quando nós ganhamos o nosso primeiro carro, meu marido chegou lá. Depois vocês falam com ele lá, bonitão. Quando nós ganhamos nosso primeiro carro, ele falou, eu vou tirar a carteira primeiro. Tá bom. E eu sentava do lado e eu ficava falando para ele. Embreagem primeiro, fiz assim, tudo que eu sabia da teoria. No dia que chegou para eu pegar o carro, depois que ele tirou, você acha que eu peguei o carro e saí bonitinho porque eu sabia a teoria aqui? Não. Então, nós não vamos errar. Quando a gente conhecer essa palavra, não só aqui, a gente viver essa palavra. A gente viver essa palavra. Se a gente obedecer a palavra, a gente não vai errar. Amém? Não vai errar. A escassez de Bíblia, pode passar outro, tem mais de 500 milhão de pessoas que não têm a Bíblia traduzida na sua língua. E tem países que só mencionar a palavra da morte, da cadeia. Todo mundo aí deve ter ficado chocado esses dias para trás, quando a gente viu na Coreia do Norte uma menininha de 2 aninhos. Foi afastada dos pais porque os pais tinham Bíblia em casa. E os pais foram presos, essa menina não vai mais poder, não vai crescer com os pais. Olha, essas coisas, gente, acontecem nos dias de hoje. Agora, esses lugares, quando chega uma porção da palavra, ele é querido, ele é comido, né? Quantos de nós não ouvimos de lugares que tem só uma Bíblia, rasga as páginas e distribui entre os crentes, e no domingo eles trocam as páginas para que todo mundo possa ter acesso à palavra. E eu fico me perguntando se o fato de nós termos tanta facilidade de termos a palavra na nossa... acesso à Bíblia, a gente tem um monte de versão, a gente tem a Bíblia lida no celular, não é? Você pode fazer almoço, coloca lá o aplicativo e fica ouvindo a Bíblia, repetindo os textos, orando os textos. A gente tem muita facilidade e a gente, às vezes, não faz não tem essa avidez por querer a palavra como os lugares que não têm. Eu amo que quem já leu ou ouviu o filme do Refúgio Secreto, sabe da história quando a Corin, ela tem acesso ela está numa enfermaria e a enfermeira se simpatiza com ela e fala, o que você quer? E a impressão que a gente dá é que ela vai pedir pão, vai pedir alguma coisa, porque estão com fome, tem uma escassez tremenda, e ela fala para a enfermeira, eu quero um exemplar da Bíblia. Olha que maravilha! E foi aquela Bíblia que sustentou a fé da Corin, da irmã dela e de tantas mulheres ali no campo de concentração, em vários lugares. Então, a gente precisa buscar essa volta para a palavra. Aí eu não vou, só ela ali, que é porque ela pinta o cabelo, o restante, todo mundo é mais antigo, lá da minha época. Fala que, antigamente, a gente começava o ano, qual era o desafio na igreja? Nós vamos ler a Bíblia um ano. Para a gente ler a Bíblia um ano, quantos capítulos a gente tinha que ler por dia? 3 por dia, 4 no final de semana, ou 5 no domingo, era ou não era? Me lembra do vigor que a gente tinha, gente? A gente lia a Bíblia a semana inteira. De manhã a gente ia para a escola dominical. Você tinha 5 capítulos para ler, ou 4 capítulos no domingo para ler. Mas a gente já saía da escola dominical com os cultos da tarde marcados. Era evangelismo, eram os ensaios, era a reunião de jovens. A gente fala assim, os tempos mudaram. Não, a gente que parou de ler a palavra, porque isso aqui que dá fôlego para nós. A gente para de ler a palavra, irmãos, a gente fica batido, a gente fica ranzinza, a gente fica brigão. Eu vou te dizer, porque é isso que eu vivi. Muito tempo eu já era esposa de pastor. Vou falar para você, eu falo, é uma vergonha, mas eu estou falando porque eu fui liberta. Vou dar um testemunho, é um testemunho. Eu era esposa de pastor, eu não lia a palavra. Eu não lia a Bíblia, irmão. Sabe o que eu fazia? Olha o engano do inferno que eu aceitei na minha mente muito tempo. Mas esse texto eu conheço. Não, esse texto eu conheço. Esse aqui eu já li.
Isso aqui, Senhor, o Senhor já sabe, o Senhor daí fazia a minha lista de pedidos quando conseguia orar. Porque se a gente não lê a palavra, a preguiça para orar é muito grande. Escola dominical, eu era professor de escola dominical. Eu não precisava ler a Bíblia. A revista está tudo escrito. O máximo que eu fazia era ver na Bíblia se eu conhecia, se tinha um versículo lá diferente. Bati o olho. Que mulher enjoada que eu era. E sou, sem eu não ler a palavra, sou muito enjoada. Porque a beleza nossa está em Cristo. Não é Ele que dá beleza? É Ele que deixa a gente manso, que deixa a gente feliz, que deixa a gente animado. É Ele. Se a gente não se voltar para a palavra, a gente erra. A gente cai, a gente vai arranjar problema e a gente não vai crer no poder de Deus. O texto de Jesus disse, pode colocar lá a próxima, estamos acabando. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus. Eu vou falar bem rápido isso, que o tempo acabou. Olha isso, irmãos. Como que a gente não crê mais no poder de Deus? Qualquer pessoa, qualquer um de nós, tem qualquer problema que parece doença. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai no médico. É errado ir no médico? Não é errado ir no médico. Mas vou contar uma coisa para vocês. Quando foi que isso chamou minha atenção? Fui conversar com uma irmã que eles estavam com um problema lá de saúde, na família, com alguém. E aí fazia tempo que não encontrava ela, encontro e falei assim, e aí, como é que está fulano? Ela falou, irmã, agora está nas mãos de Deus. O médico desenganou. Eu falei, agora ficou bom. Por que a gente não colocou nas mãos de Deus no início desse negócio, gente? Eu fico apavorada, eu só recebo pedido de oração. Quando a pessoa está na UTI, eu falo, por que não pediu oração antes desse negócio ficar bravo desse tanto? Você entende o que eu estou falando? Parece brincadeira, mas a gente tem vivido isso. A gente fala assim, o menino está assim, leva no psicólogo. Eu estou com dó dos psicólogos, porque tem um monte de coisa que não é ele que resolve, é espiritual, mas a gente não tem mais negócio espiritual. Eu falei para meu marido, a gente está quase criando um clube nas igrejas dos defensores do inimigo, porque você não pode falar mais que nada é espiritual. Olha, irmãos, Jesus foi no templo, tinha uma serva do Senhor, filha de Abraão, Jesus chamou, aquela mulher era uma mulher de fé. E ela estava no dia de culto na igreja. Era uma mulher de fé. O que a mulher tinha? Um problema físico, uma coluna encurvada. Eu e você não íamos dizer nunca que aquilo era um demônio nas costas da mulher. Quem de nós ia dizer isso, irmãos? A gente dizer nunca, gente, que está julgando a mulher, as costas dela, a coluna dela é torta. Jesus olhou e falou, 18 anos ela presa por Satanás. A gente não busca a palavra, a gente desconhece o poder de Deus. Cria qualquer problema, a gente fala, meu Deus, tem jeito. Não tem jeito para quem? Não tem jeito para nós, para o Senhor, Ele é cheio de poder. Mas se eu não ler essa palavra, eu não creio que Ele tem poder. Se nós não passarmos tempo lendo a palavra, a nossa fé se esvai. A nossa fé se esvai e os casamentos acabam. A gente encontra o pessoal, vem falar para nós, fala, não tinha mais jeito, pastor, aquilo ali não tinha jeito. Quem não tinha jeito? Quem não tinha jeito para mim, para você, tem jeito. Quanto mais para o casamento, para crianças doentes, para pessoas perturbadas, para a salvação desse país. Tem jeito. Nós pecamos demais quando a gente achou que era algum homem que ia ser eleito, ia dar jeito no Brasil. Os crentes, meu Deus, nós perdemos a visão. Quem vai dar jeito no nosso Brasil é Jesus, mas nós não temos pregado a palavra. Nós precisamos acordar. Nossa igreja batista, ela é conhecida por conhecer a Escritura. Nós temos que voltar para isso, e é no dia a dia. Não podemos nos conformar com isso no domingo, na quarta-feira, é todo dia. Voltar para os 3 capítulos, mínimo por dia. Vou terminar contando história que o não errar. Essa história é boa. Um pastor estava viajando de um estado para o outro, contou para nós. Ele disse que ele está lá sozinho, tinha que fazer uma viagem. E aí senta um mulherão do lado dele. Então, a mulher brasileira tem esse negócio, as roupas, e ele disse que a mulher com a roupa muito daquele jeito, um decote, sentou do lado. E aí começou a puxar assunto com ele. Ele falou, Jesus, me guarda.
Porque a Bíblia diz que o homem só de olhar peca, não é? Não é? Não peca só de olhar? Pediu Jesus guarda, a mulher começou a puxar assunto e ele começou a evangelizar a mulher. Começou a evangelizar, evangelizou, e ela lá com conversa mole, ele evangelizou. Quando terminou de falar com ela, ele pegou a Bíblia. Aí ela disse: você está com medo de mim? Ele falou: não, não estou com medo de você não. Mas eu preciso ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, ela saiu e foi perturbar o outro. Glória a Deus. Salve pela Bíblia! Salve pela Bíblia. Ele disse que lá até o 3º capítulo, ele estava lendo nada da Bíblia assim. Lá, quando ele chegou no 7º, já estava aliviado, calmo, glória a Deus. Amém? Quantas uma coisa simples, mas quantas aflições nós teríamos evitado se a gente tivesse buscado aqui. Quantas desastres, quantas separações não teriam acontecido se a gente tivesse buscado isso aqui, a palavra, ler e falar: Deus, eu preciso viver isso, me ajuda essa transformação do meu caráter, me perdoa porque eu estou sendo bruto, porque eu estou sendo orgulhoso, porque eu não estou conseguindo levar a afronta ao que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre o que nós estamos vivendo nesse momento? A fé, para crer que Deus é poderoso, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos que essa palavra chegue até o último da terra, mas que ela seja muito viva lá dentro da nossa casa. Amém? Essa palavra precisa ser viva dentro da minha casa, da sua casa, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos. E só vai vir fé para a gente dizer: eu creio. Eu nunca mais vou dizer que esse menino não tem jeito. Eu nunca mais vou dizer que esse casamento não vai dar certo. Eu tenho uma amiga, conheci ela depois da separação. Ela disse: Lúcia, eu passei a minha vida inteira amaldiçoando meu casamento. E toda vez que alguém se separava, eu falava para o meu marido: presta atenção, o próximo é a gente. Presta atenção, o próximo é a gente. Você já pensou que ignorância? A Bíblia fala contra isso, sobre a inutilidade das palavras, a bobagem de dizer: se tivesse olhado a palavra, não tinha errado, não tinha pecado, não conhecia a palavra, o poder de Deus. A gente precisa voltar para a palavra. E deixa eu dizer, todo mundo já sabe, a gente não pode ler essa palavra como livro de história. Essa palavra é viva. Essa palavra tem a voz de Deus. E a voz de Deus quebra os cedros. E a voz de Deus faz tremer os desertos. A voz de Deus faz as corças dar luz. A voz de Deus abre as florestas. É isso que a palavra de Deus diz sobre a voz dele. A gente precisa ler essa palavra como palavra viva. E eu vou terminar pedindo para você ler comigo. Abre a sua Bíblia linda, maravilhosa, viva, que tem aí acesso, que é poderosa. Abre ela em Salmos 19. E a gente vai ler dos versículos de 7 a 11. Você tem sua Bíblia aí? Salmos 19, de 7 a 11. E a gente pode até tentar fazer algo aqui. Eu vou junto. Mas eu vou ler a primeira frase e você lê a segunda do versículo. Achou? Todo mundo encontrou? Salmos 19, de 7 a 11. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Ai, está cansado, está oprimido. Deixa o psicólogo atender quem está mais ansioso. Vá para refrigerar a alma aqui. Refrigera a alma nessa palavra. Depois de tudo não dar certo, descobriu que é os hormônios, que é outra coisa, você vai lá. Vamos primeiro para cá, gente. Vamos primeiro para cá. Vamos buscar o sustento nessa palavra. O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? Dá sabedoria ao simples, não sabe o que fazer, não está sabendo como resolver essa situação, não está sabendo como conviver com isso. A sabedoria está aqui. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. É melhor do que qualquer remedinho para mexer na serotonina. É isso aqui, é lá dentro da palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor é puro. Ilumina os olhos. Você não sabe para onde vai, não sabe que decisão tomar. A palavra do Senhor, o temor do Senhor é límpido. Permanece para sempre, não tem que atualizar, não tem que fazer nada. É a mesma ontem, hoje, eternamente. Valeu para minha avó, valeu para o meu pai, vale para mim, vai valer para os meus netos. Amém? Ela é para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Justo, é justo. Encontrei uma moça dizendo: saí da igreja. Falei: você saiu por quê? Porque eu não creio em tudo que está na Bíblia. Eu falei para ela: o que você não crê que está na Bíblia, por exemplo?
Não sabia falar. Não sabia falar, enrolou, porque não lia a Bíblia. Essa saiu da igreja porque ela não lia a Bíblia. Não preciso nem conhecer a história dela. E enrolou, daqui a pouco foi falar um negócio lá que o povo disse, porque não sei o que, mandar para o inferno as pessoas é injusto. Eu falei, pronto, você não conhece a Bíblia. A Bíblia não fala que Deus criou o inferno para os homens, nem que vai mandar ninguém para o inferno. Você tá com raiva de uma coisa que você está criando errado. Uma mentira. A palavra do Senhor é justa. E aí, terminando, ele diz que elas são mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado. A gente trabalha, acorda cedinho para trabalhar, para ganhar dinheiro. Essa palavra vale mais do que dinheiro. Eles são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E além disso, por eles se admoesta o teu servo. E em guardar grande recompensa, glória a Deus, guardar essa palavra. Não desiste nos primeiros 15 minutos. Se você não tem hábito de ler a palavra, os primeiros 15 minutos vai ser difícil. Não concentra, não acha que dá. E eu já vi gente dizer assim, fui ler, falei, não, minha cabeça hoje não está para ler a Bíblia, não dou conta. E saiu. Não sai não. Segura lá. Segura lá, resiste o diabo, ele foge de você e você vai comer o melhor da palavra, glória a Deus. Jesus disse no mínimo 1 hora com ele. Vamos mudar isso hoje. Já começa seus 5 capítulos hoje, quando chegar em casa. Amém? Boa semana. Ora ao Senhor para o seu coração, como se envolver, para que a Bíblia chegue para as nações, tá bom? Tem o Pix da Junta para você fazer uma oferta. Você pode acessar lá o site e você pode fazer com que pessoas perto de você conheçam a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Tua palavra é viva, é linda, é poderosa. Ela mudou a nossa história, Pai. Não deixa a gente se perder nos enganos dessa vida, mas renova-nos como igreja do Senhor para voltar para a santa palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que transformou os nossos avós, os nossos pais, as nossas vidas e tem poder para transformar as próximas gerações. Não deixa a gente duvidar do teu poder. Aviva, Senhor, acende a chama nos nossos corações para o amor e a devoção na palavra, no tempo com o Senhor, na tua santa palavra que cura, que restaura, que transforma e que nos mostra quem é o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus.